Alô, alô, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Como é que estão? Vamos entrando, vamos entrando. Olá, olá, olá. Deixa eu colocar aqui o título da nossa live. Direito penal. Direito penal. 26º exame de ordem com o professor @alexandre.a.salim. Publicar. Muito bem, pessoal. Fixar comentário. Olha lá. Olá, querida Dani. Eu tô dando oi agora pro pessoal. Direito Penal, 26º exame de ordem com o professor @alexandre.a.salim. Quem é que tá aí? Maranhão. E aí, Carlinhos, meu amigo? E aí, pessoal, vamos entrando. Quero dar oi para vocês antes de nós começarmos a análise desta que é a nossa matéria preferida, hein? É a matéria mais apaixonante do direito, que é o direito penal, penal na veia. E aí, querida Letícia, minha aluna na Fundação Escola Superior do Ministério Público, tá sempre aí nas minhas lives semanais. Ju, tudo bom, Juju? Tudo bem? Stefane, tudo bom, querida? Bela, tudo bom? Rio Grande do Norte, quem é que tá ali? E aí, Rossana, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Na verdade, hoje eu estou em Minas Gerais, eu estou em BH. Ó, eu e a Lilian. Tudo bom, Lilian? BH te manda um abraço, eu estou aqui, um abração, tá? Estou falando para vocês aqui do meu hotel hoje, tá? Um abraço para Minas, claro que eu mando, querida Letícia. Um abração, eu adoro BH. Quem é que tá? A Jack Caroline, Brian Siqueira. Que legal. Rafa, e aí, Rafa de BH, tudo bom, meu querido? Como é que vocês estão? Tudo bem? Oliveira entrou, olha ali, de São Paulo, a Rê Noronha. Que legal, fico muito contente com a presença de vocês, fico muito contente com a energia de vocês. Uberaba, um beijo, Jack, tá? Direito penal é o foco, é isso aí, Rony. Quero saber se você vai estar comigo na segunda fase, hein, pessoal? Quem está fazendo segunda fase conosco aí no Saraiva Prova, é só elogio, o pessoal está passando de cara, o pessoal está adorando a nossa preparação, os meus macetes, lembram dos meus macetes? Hein? CP, CCPA, CCPA e TP, que legal, né? Que legal. Um beijão para vocês. Vamos começar a nossa revisão. Hein, Belinha Menezes? Legal, Carolina chegou, eu tava te esperando, Carol. Hein, Diogo Dantas, meu querido Diogo Dantas do Rio de Janeiro. Olha ali a K, e aí K de Porto Alegre, deve estar frio aí, né, K? Eu tô em BH, que legal. Vamos lá, pessoal, vocês marquem os amigos de vocês, vamos começar a nossa live, o nosso direito penal e com certeza alguma coisinha que eu falar hoje para vocês vai vir na nossa prova de domingo. Eu tenho certeza que vai vir na prova de domingo. Eu quero que vocês detonem na prova de domingo, tá? E aqueles que vierem comigo para o penal segunda fase, garanto para vocês que no final, ó, vermelhinha na mão, tá? Um abração pro Ceará, meu querido amigo. E aí, Belinha Menezes, tudo bom? Oi, tio Alexandre Salim, eu sou a Bruna, tenho 4 anos, estou assistindo a live com meu tio. Que legal, Bruninha! Vai ser penalista essa guria, hein? Eu tenho certeza que vai ser penalista. Olha a Mayra ali, hein? Love good. Penal, penal. Yes, criminal law, hein? Que legal. Vamos lá. Tinha Feitosa, um beijo, Tinha. Gosto muito de ti, Tinha. Fico feliz quando eu te vejo nas lives aí. E aí, Flavinha, minha querida amiga, companheira de lives também, a Flá Azevedo, vai dar de vermelhinha, Luana. Confia em mim, guria. Confia em mim que lá no fim é vermelhinha na mão. Bora então? E aí, Dudu? Dudu Godoy? Vamos começar. Bom, alguma questão vai vir sobre a teoria geral do crime.
Então nós vamos começar enfrentando a teoria geral do crime, que com certeza é a campeã de questões. Olhem as estatísticas que nós montamos, que eu montei, que a nossa querida e competente equipe do Saraiva Prova montou. Nós temos todos os dados estatísticos, o que mais cai na prova da OAB. Eu estou te mandando oi, tio Salim, querida Bruninha, um beijo, tá? Nós temos todos esses dados, pessoal, o que mais cai, tanto em primeira fase quanto em segunda fase, tá? Então eu vou focar naquilo que mais tem caído na nossa prova de primeira fase. Vamos com tudo, vamos com penal na veia, vamos para fazer uma prova com tranquilidade, chegar com segurança, chegar eu estou sabendo penal. Joia? Começamos falando sobre a teoria do crime. Vamos lá então. Quem é que tá ali? Lari Gadonski, um beijo, querida. Vamos lá. Eu quero lembrá-los que o crime, do ponto de vista analítico, ele é um conceito tripartido. O crime, do ponto de vista analítico, ele vem explicado a partir de 3 elementos. Uma teoria tripartida, ou tripartite. Um abraço, Pedrão, meu querido amigo. Gabi Maues, tudo bom? Então, o crime, conforme prevalece, ele é um fato típico. 2, um fato ilícito. E 3, um fato culpável. Priscila Silva, Tamarenha, um beijo para vocês, sejam todas muito bem-vindas, tá? Olha ali o Arlen Veloso. Legal, Balsas Maranhão, um beijo para essa terra maravilhosa, tá, Pri? Vamos lá então. O crime é um fato típico, com ilicitude e com culpabilidade. Vamos falar sobre cada um destes elementos. O primeiro elemento do crime, meus caros amigos e minhas caras amigas. Isso aí, já tem um parceiro ali, Diogo Dantas. Esse cara é bom no penal, esse Diogo, hein? Meu grande amigo. Penal na veia, Fernandinha, isso aí. E aí, Leandra, do Rio no Trânsito? Pois é, que bom. Vai estar matando o penal então. Alguma questão vai cair. Eu começo com um fato típico. Eu lembro vocês que fato típico é um comportamento humano previsto em lei como crime ou contravenção. Isto é um fato típico. É qualquer comportamento humano previsto em lei como criminoso ou como contravencional. E a Splash de Brasília? E nos crimes materiais, o que são crimes materiais? Crimes materiais são aqueles de conduta e resultado, em que o resultado é necessário para a consumação. Então lembrem, crimes materiais são aqueles em que o tipo penal, ele aloja tanto a conduta quanto o resultado, e o resultado é necessário para a consumação. Olha ali, dica Neymar, adorei essa aí, vai cair. OAB, adorei essa aí. Rio Grande do Sul, e aí, Leozinho, vamos lá, de Osório. Hein? Vou ficar excelente em penal, tu vai ficar, Let's. Tu vai ficar, minha amiga Lelê. Hein? É curso e curso, né? Palotina, Paraná, Picos, Piauí. Beijo, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nos crimes materiais, o fato típico, ele é formado por 4 elementos. Me ajudem. E aí, Flavinha, me ajuda? Flavinha, tu sabe, Flavinha. Hein? Me ajuda. Quem este? Quem este? Eu? Olhem ali, o título da live, ela tá lá, tá? Salvador, seja bem-vindo. Então, direito penal. O fato típico, ele é formado por 4 elementos. Ele é formado por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Bom, o que geralmente cai em termos de fato típico ou lato sensu de tipicidade? Eles perguntam para vocês, a banca FGV pergunta para vocês o que exclui a conduta. E eu quero que vocês lembrem, Letícia querida, Flavinha, Marina de Itaúna, ô Marina querida, vamos lá? Eu quero que vocês lembrem, em primeiro lugar, da questão dos estados de inconsciência. E em segundo lugar, da coação física irresistível. Oi, querida Paloma, tudo bom? Hildo, um beijo, meu amigo. Seja muito bem-vindo, tá, meu caro? Bom, se cair alguma questão
falando em estado de inconsciência. Ou seja, eles vão dizer que alguém praticou um crime porque estava em estado de sonambulismo. Que alguém praticou um crime porque estava em estado de hipnose. Você vai dizer que não tem crime por falta de conduta. A conduta pressupõe consciência, pessoal. Conduta é um comportamento humano, voluntário e consciente, dirigido a uma determinada finalidade. Você vai passar, Hildo, e vai fazer penal comigo em segunda fase, e aí é vermelhinha na mão, certo? Tá? Então lembrem, se cair, hipnose. Se cair, a questão da coação física irresistível. Por exemplo, eu sou amarrado. O meu corpo é todo amarrado como se eu fosse uma múmia. E alguém, minha amiga Cássia Pinheiro, um beijão pra ti, tá, Cássia? Alguém me amarra como se eu fosse uma múmia e me atira contra um grupo de crianças, por exemplo. Eu sou pesado, eu caio em cima de uma criança e mato a criança. Neste caso não há conduta, o fato é atípico. Então lembrem, se nós tivermos estados de inconsciência, como a hipnose, como a questão do sonambulismo, ou a coação física irresistível, não há crime por falta de conduta. O fato é atípico. A conduta está dentro do fato típico. Se não há conduta, não há fato típico. O fato é atípico. Joia? Bom, já vou falar, Cecília, sobre a embriaguez, querida. Segura um pouquinho, tá? A embriaguez está lá na culpabilidade. Segura um pouquinho. Nós estamos recém na tipicidade. Outra coisa que cai demais nas provas da OAB é o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, anote aí, por favor. Ele é uma causa de exclusão da tipicidade material. O princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade material. Então, se cair o princípio da insignificância, o princípio da bagatela, você vai dizer que o fato é materialmente atípico. Não tem crime por falta de tipicidade material, tá? Carol, deve ser o seu, né? Alguém mais está travando? Vão mandando coraçãozinho aí, tá, pessoal? Para eu ver se o sinal tá bom, tá? Lembrando vocês que eu estou falando de um hotel, às vezes a internet ela oscila, mas pelo que eu vejo aqui, tá bom, né? Me respondam aí, por favor. Bom, dentro do fato típico, eu quero que vocês se preocupem com isto, tá? Eu também amo o penal, meu amigo Hildo. Eu também amo. Ó, tá cheio de coraçãozinho, tá bom, né? E aí, Bia, minha amiga Bia querida. Não, tá normal, né? Que bom, Natália, fico contente. Olha aí, pro Júnior também, que bom. Tudo normal, Carlinhos? Joia, meu amigo. Funcionando normal, diz o Rodrigo. A Ju diz ok, a Fernandinha diz ok. Então, vamos embora. A gente sai do fato típico e a gente entra na ilicitude ou antijuridicidade, tá? Ilicitude ou antijuridicidade, lembrando do conceito tripartido do crime. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Eu já falei do fato típico, eu estou agora na ilicitude ou antijuridicidade. Aqui na ilicitude ou antijuridicidade, você, olha ali a Mayra, querida amiga, vamos lá, Luana, Ellen, vamos embora. Aqui na ilicitude ou antijuridicidade eu quero que você lembre de duas teses. De um lado da legítima defesa e do outro do estado de necessidade. O que você vai anotar aí? Vai anotar um macete. A palavra-chave no estado de necessidade é perigo. E a palavra-chave na legítima defesa é agressão. Alô, alô! Minas Gerais, Hildo querido, vamos lá. E aí, Dadá? Tudo bom, Dadá? Então vocês estão anotando o seguinte. A palavra-chave no estado de necessidade é perigo. A palavra-chave na legítima defesa é agressão. Se cair na tua prova, então, uma situação de perigo, por exemplo, um naufrágio, por exemplo, um incêndio, por exemplo, soa um alarme e as pessoas saem correndo todas pela mesma porta. Camaçari, Bahia, Sueli, beijo. Isto é estado de necessidade. Ou seja, ninguém está agredindo ninguém. Elisa, começou às 8h30, querida, tá? Nós já temos uns 15 minutos de live, tá?
Estado de necessidade é perigo, me ajudou a Letícia ali. Então lembrem, soa um alarme, ou alguém gritou, fogo, fogo! Todos saíram correndo ao mesmo tempo pela mesma porta. Pessoal, neste caso, um machuca o outro na saída. Isto é estado de necessidade. No estado de necessidade, o perigo, ele pode se originar ou de fato humano, por exemplo, um homem mexendo na luz causa um curto e aí começa um incêndio. Ele pode, este perigo no estado de necessidade, se originar de um fato da natureza, chove muito, cai o raio e o raio ocasiona um incêndio. Ou este perigo no estado de necessidade pode se originar do ataque de um animal. Então, por exemplo, um pitbull saiu correndo atrás de alguém, um leão, enfim, um animal selvagem, uma cobra. Um ataque de um animal. E eu, para não ser mordido pelo pitbull, por exemplo, eu tenho que matar ou ferir. Eu estou em estado de necessidade. Para que você marque legítima defesa, me ajuda aí, Letícia querida. A palavra-chave é agressão. No estado de necessidade, a palavra-chave é perigo. Na legítima defesa, a palavra-chave é agressão. É isso aí, né, Cássia? Beijo, querida. A palavra-chave é agressão. Então agora existe o A que agride o B. O A dá um soco no B. O A aponta a arma pro B. O A vai em direção ao B. O A puxa a faca dizendo que vai matar o B. Aí, neste caso, nós temos agressão. E a agressão, ela legitima uma reação em legítima defesa. Vocês cuidem, por favor, do uso do animal como arma. Eu disse para vocês que se o animal ele atacar de forma instintiva, por exemplo, o pitbull pula a cerca e sai a morder as pessoas. Aí morde uma criança, tá, vai matar a criança. Alguém pega a arma e pum, dá um tiro no pitbull em estado de necessidade. Por quê? Porque não tem agressão humana ali. Agora, se o pitbull, ele tá na coleira, na focinheira, o dono dele abre a coleira, olha o inimigo e diz, pega, pega! Neste caso, a agressão é humana. O bicho é só o instrumento, é como se eu puxasse a arma e desse um tiro. Eu abro a coleira e mando o meu animal morder alguém. Eu sou o agressor. E neste caso, se eu sou o agressor, a reação é em legítima defesa. Porque a agressão pressupõe ato humano. Olhem a diferença. Hein? Olhem a diferença. A origem do perigo no estado de necessidade. Homem, natureza, animal. A origem da agressão na legítima defesa. Homem. Homem. Se o bicho for usado por alguém como arma, a agressão continua humana. O bicho não tem vontade. Lembre disso. Tá? O crime, ele é um fato típico, ilícito e culpável. Falei para vocês das excludentes da tipicidade. Falei para vocês das excludentes da ilicitude. Nós vamos falar agora de excludentes da culpabilidade. A culpabilidade, hoje no Brasil, ela tem uma estrutura, pessoal. Ô, Leopoldo, de Paula, e aí, querido? Ou querida, né? Bia, Tive, Kelly. Que legal ter vocês todos aqui, tá, pessoal? É muita energia, eu fico muito contente. E se nós pudermos contribuir para que vocês acertem as questões de penal, aí é tudo. Aí é o ouro, como a gente diz lá em Porto Alegre, né? Hein? Vamos lá então. Olha ali. Isso aí, minha amiga Lilian. A culpabilidade hoje no Brasil, pessoal, ela é formada por 3 elementos, tá? Me pergunta o Gil Júnior, você acha que vai cair delação? A delação já é para o processo penal, tá? Mas pode cair sim. Você chama de colaboração hoje, tá, meu querido Gil? Colaboração. Está no artigo 4º da Lei da Organização Criminosa. Aquela lei que define o que é crime organizado, a 12.850 de 2013, tá? Vamos lá, focamos e voltamos aqui. A culpabilidade hoje no Brasil, ela é, minha amiga Elisa querida, ela é estruturada por 3 elementos, pela imputabilidade, pela potencial consciência da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa. O que exclui a imputabilidade?
O que exclui a potencial consciência da ilicitude? O que exclui a exigibilidade de conduta diversa? Vamos lá então. Assis? Não. Acirral, hein? Vamos lá. Mari, o que exclui a imputabilidade? Você vai marcar a inimputabilidade. O que você tem que saber é quais são os casos de inimputabilidade. Quais são os casos de inimputabilidade? Então você vai marcar aí, por favor. São 5 os casos de inimputabilidade. Lari, eu posso dar dica de prescrição sim. Só espera um pouquinho para a gente não quebrar o raciocínio, tá, querida? Bom, a inimputabilidade pode advir de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto, de desenvolvimento mental retardado, de uma questão envolvendo menores de 18 anos ou da embriaguez acidental completa. Uma colega me perguntou a respeito da embriaguez. Querida, a única embriaguez que pode excluir a culpabilidade é a embriaguez acidental completa. A embriaguez acidental é aquela que decorre do caso fortuito ou da força maior. Anotem aí, artigo 28, parágrafo 1º. É a única embriaguez que pode excluir a culpabilidade. A acidental completa. Acidental, pessoal, é a embriaguez que decorre do caso fortuito ou da força maior. Por exemplo, uma mistura de drogas lícitas. Por exemplo, aquele exemplo que chega a ser ridículo, é um exemplo que vem nos livros de penal, do sujeito que tropeça e cai num barril de cachaça, que está ali na calçada, né? Ele cai no barril de cachaça e sai doidão do barril. Uma embriaguez acidental completa. Acidental aqui decorre do caso fortuito ou da força maior. Agora muita atenção. Se cair na nossa prova de domingo um caso envolvendo embriaguez, e esta embriaguez não é acidental, hein, Diogo? É boa essa, né? Esta embriaguez não é acidental, esta embriaguez não decorre do caso fortuito ou da força maior, e lembrando vocês, a embriaguez é um instituto de direito penal. Então vale para o sujeito que fumou maconha, que fumou crack, que cheirou cocaína, que usou barbitúricos, que tomou um Lexotan ou que se embriagou com álcool. A embriaguez é um instituto, significa intoxicação causada por álcool ou por qualquer outra droga que produza efeitos análogos aos do álcool. Se o sujeito, ele ingere a bebida, ele consome a droga dele, e isto não se dá de forma acidental, ou seja, por caso fortuito ou por força maior, não exclui a imputabilidade. Não exclui a imputabilidade, pessoal. Anotem aí, artigo 28, inciso 2º. Não exclui a imputabilidade. Artigo 28, inciso 2º. Tá? A embriaguez, seja ela voluntária. Então, hoje eu quero encher a cara. Seja ela culposa. Querida Eldey Highland. Querido, né? Hein? Também caiu um exemplo de embriaguez de um calouro que foi obrigado a consumir. Se ele foi obrigado, aí nós temos força maior. Aí você tem exclusão da culpabilidade. O que eu estou te dizendo é que uma pessoa que voluntariamente ingere a droga ou a bebida ou a substância qualquer que seja e na frente depois vem a praticar crime, isto não exclui a imputabilidade. Ele vai responder. Ele vai responder por força de uma teoria, que se chama teoria da actio libera in causa. Se escreve actio, né? Actio libera in causa. Ou seja, aquela ação livre na causa, livre na origem. Se lá na origem o sujeito tinha livre arbítrio para decidir se bebia ou não bebia, fumava maconha ou não fumava, ele responde pelo crime. Senão seria muito fácil, né, pessoal? O sujeito está sendo acusado de estupro e aí o advogado dele diz assim: ah, doutor, o meu cliente só estuprou a menina porque ele fumou tanta maconha, mas tanta maconha que ele não sabia o que estava fazendo. Negativo. Ele vai responder, porque a embriaguez não exclui. Artigo 28, inciso 2. A não ser que seja embriaguez acidental completa. Tá? Zélia, um beijo pra ti, tá, Zélia? Então vamos de novo. Nós estamos falando da culpabilidade. A culpabilidade é formada por 3 elementos. Quais são mesmo? Imputabilidade,
potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Falamos da imputabilidade. Vamos agora para a potencial consciência da ilicitude. O que exclui a potencial consciência da ilicitude, pessoal? Anotem aí. É o erro de proibição. Quando ele for excusável ou inevitável. É o erro de proibição. Meu amigo Rodrigo Flores, te citei lá, né? Hein? Te citei no Stories, meu querido amigo. Joia, né? Então vejam, erro de proibição é um erro que incide sobre a proibição. Fica fácil de você lembrar. Erro de proibição, foca, querida, é o que incide sobre a proibição. Ou seja, eu não sei que é proibido. Eu sei o que eu estou fazendo, mas eu não sei que é proibido. Então vejam, cuidado para não confundir erro de proibição com erro de tipo. No erro de tipo, lembrem, o agente se equivoca em relação a um elemento do tipo. Uma coisa é, o sujeito é holandês, vem para o Brasil e acha que pode fumar maconha nos coffee shops. Por quê? Porque ele fuma nos coffee shops maconha e haxixe lá em Amsterdã. Então ele sabe que é maconha? Sabe. Ele sabe que se fumar vai dar barato? Sabe. Então ele sabe que é substância e sabe os efeitos. Mas na cabeça dele não é crime. Isto é erro de proibição. Outra coisa é, cuidado com o exemplo da velhinha da rodoviária. A Banca FGV adora o exemplo da velhinha da rodoviária. Tem uma senhora sentada lendo a Bíblia na rodoviária. E aí um rapaz se aproxima. Esse rapaz, muito conversador, diz assim: minha senhora, pelo amor de Deus, a senhora está indo para a cidade tal, eu estou vendo aqui, está esperando o ônibus. Leva essa caixa para mim, é uma caixa de remédios para minha mãe. Leva para mim, por favor. Aí a senhora diz: não, meu filho, eu levo. Ela pega a caixa do rapaz. Durante o trajeto, o ônibus ele sofre uma fiscalização da polícia e aquela velhinha da rodoviária é flagrada transportando 1 quilo de cocaína. Isto é erro de tipo. Se ela soubesse que era cocaína, ela não teria levado. Então uma coisa é, eu sei que é droga, mas acho que não é crime. Erro de proibição. Outra coisa é, eu não sei que é droga. Isto é erro de tipo. Não confunda os dois. O erro de tipo, quando excusável, ele exclui o dolo e a culpa. O fato é atípico. Já o erro de proibição, quando excusável, ele exclui a culpabilidade, ou seja, ele isenta de pena. O erro de tipo, ele está no 20 caput. O erro de proibição está no 21. Joia? Vamos focar de novo aqui. A culpabilidade é formada por imputabilidade, por potencial consciência da ilicitude e por exigibilidade de conduta diversa. Danilo, tô contigo e não abro, Danilo. Vamos lá. Rodrigo, isso aí, meu querido. Isso aí matou. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Bom, Débora querida, Zélia, Lilian, agora nós vamos para a exigibilidade de conduta diversa. As causas de exclusão da exigibilidade de conduta diversa, elas estão no artigo 22 do Código Penal. O artigo 22 fala da coação moral irresistível e da obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal. É o 22 do Código Penal. Por exemplo, alguém sequestra o meu filho e para devolver o meu filho são e salvo, manda eu matar alguém. Eu agora, se eu obedecer a ordem do sequestrador, que é o coator, eu mato alguém em inexigibilidade de conduta diversa, em coação moral irresistível. O fato é típico e ilícito, mas não me é exigível outra conduta. Então, muito cuidado, porque a coação física irresistível, ela exclui a conduta, o fato é atípico. Enquanto que a coação moral irresistível exclui a culpabilidade. O fato é típico e ilícito, mas não é culpável. Hein? Estou pelo Saraiva à prova. Melhor, professor. Muito obrigado, Danilo. Tô contigo e não abro. Vem comigo pro penal para a segunda fase, hein? E aí, Lorival, Maíra, Jaque, beijo para todos vocês, tá?
Um beijão para todos vocês. Tá? Lorival, esse é fera, the best. Legal, vamos lá, Lorival, vamos lá, Ângel. Aqui, eu vou pedir um favor para vocês. Eu quero citar vocês lá no meu Stories, tá? Então faça o seguinte, em algum momento da nossa live, da nossa aula, deem um print na tela aí. Deem um print e me mandem via direct que eu vou colocar no nosso Stories, tá? Eu vou colocar porque essa live tá muito legal. Eu tô sentindo uma energia muito boa falando com vocês, tá? E aí, Tive Kelly de Belém do Pará. Hein? Você é barril. Tá bom, eu sou barril, obrigado. Hein? Aula top, diz a Pink Make. Que legal. E aí, Coutinho? Vamos lá, Cocosta, hein? Vamos gabaritar, né? Isso aí, meu amigo Rodrigo, Bela Menezes, Josué de Brasília. Vamos lá, Foca. Deem um print na tela e me mandem via direct que eu vou colocar vocês lá no meu Stories. Combinado? Vamos lá, seguimos. Lá no 22, nós temos ainda a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. A obediência hierárquica, minha amiga Bia DZ, hein, Tive Kelly, hein, Eritane Brunoro, hein, Cássia. Nós temos ainda minha amiga Belinha Menezes, Natália, hein, Josélia. A obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal. Olhem a pegadinha. A obediência hierárquica, a ordem não manifestamente legal, só vale se nós tivermos uma relação de direito público. Ou seja, o superior hierárquico, pessoal, tem que ser o funcionário público e o subordinado também. Hein, Pamela? Alexandra, não sei, dá print. Querida, aperta do lado aí, aperta nos botões e printa a tela. Vamos lá. Hein? Minha dúvida, vai falar agora do artigo. A tua dúvida é o 22? Então passou. Hein, Gil Júnior? Então passou. Se a dúvida é o 22, passou. A obediência hierárquica, meu querido amigo Gil Júnior, ela só vale entre funcionários públicos. O superior hierárquico é um funcionário público. O subordinado também. Sabes por quê? Porque o poder hierárquico é inerente à administração pública. Se vocês tiverem na prova de domingo uma relação de direito privado, então o que vai cair, meu amigo João Carlos, Josélia, Adriano? O que vai cair domingo? Vai cair uma relação de direito privado. Por exemplo, o pai manda o filho matar. O patrão manda o empregado falsificar documentos. O mestre manda o discípulo ameaçar alguém. Se nós tivermos relação de direito privado, patrão e empregado, por exemplo, não pode a tese da obediência hierárquica. Só pode a tese Everlando Santos. Só pode a tese da coação moral irresistível, por exemplo, mas não da obediência hierárquica. Matamos, né, pessoal? Matamos as principais teses dentro da teoria do crime. Vamos agora focar em concurso de crimes um pouquinho. Eu tô com um feeling que vai cair concurso de crimes na nossa prova. Então agora, se vocês estão com o nosso VAD, Saraiva OAB aberto aí, vocês peguem, meu amigo André. É massa o penal, né, André? O penal é massa, o penal é maravilhoso. É por isso o penal na veia, tá? Vocês têm todos os dias videozinhos, dicas interessantes ali no meu Instagram, @alexandre.a.salim. Todos os dias eu publico alguma coisa interessante sobre o penal, o processo penal, as leis especiais, tá? Baita aula, tchê! Esse é meu conterrâneo. Vamos pro concurso de crimes. Hein, Cássia? Vamos lá! É isso aí, Lepcalm, hein? Abram o 69. O 69 fala do concurso material. O que nós temos que saber em concurso material? Em primeiro lugar, que o concurso material pressupõe uma pluralidade de condutas e uma pluralidade de resultados. Samira, eu amo penal, eu sou viciado em penal. Hein? Ellen, querida, Ellen Belo. Vamos lá, Tati Carr. Penal é sempre mais legal. Claro que é, porque o penal é a vida como ela é, querida. Nós falamos sobre o penal todos os dias da nossa vida. Hein, Marina, querida? Vamos lá, Rony Santana. Legal. Tributário não! Tributário é chato. É importante, mas é muito pior que o penal. Hein? Bom, no 69, no concurso material, nós precisamos de uma pluralidade de condutas e de uma pluralidade de resultados. Por exemplo, uma moça foi sequestrada e colocada no cativeiro, porque os sequestradores querem exigir dinheiro dos pais dela, que são empresários ricos. Durante o cativeiro, ela é estuprada. Então você tem duas condutas,
a extorsão mediante sequestro e o estupro, que geram 2 resultados. Nós temos um crime patrimonial e um crime contra a dignidade sexual. Neste caso, em que você tem 2 condutas com 2 resultados, as penas são somadas. Por quê? Porque para o concurso material de crimes, o sistema de aplicação da pena é o do cúmulo material. As penas são somadas. E no 70? Olhem o 70 no VAD, olhem o 70 no nosso código aí. O 70, o penal é lindo, hein? É lindo mesmo, né? Harriet, tudo bom, querida? O 70 fala do concurso formal. No concurso formal, o que nós temos? Unidade de conduta com pluralidade de resultados. Então é uma só conduta, uma só ação ou omissão, gerando 2 ou mais resultados. E agora muita atenção, porque eles podem te perguntar domingo que os resultados são desejados pelo agente ou não são desejados pelo agente. Eu vou deixar salvo, minha querida Joy. Vou deixar, tá? Especialmente para a querida Joy vai ficar salvo, hein? Ai, vamos lá então. Pode ser que eu, com uma conduta, tenha gerado vários resultados que não são desejados. Isto é concurso formal próprio ou perfeito. Por exemplo, eu furo o sinal vermelho, uma conduta. Eu bato em outro carro e eu acabo machucando 3 pessoas e matando uma 4ª. Eu gerei 4 resultados que não eram resultados desejados. Então, isto é o concurso formal próprio ou perfeito. Eu pego uma pena, a mais grave, e aumento de um certo percentual que está na lei. O 70 diz, é de 1/6 à metade. Tá? Isso aí, cuidado, Lilian, porque no concurso formal próprio ou perfeito não há desígnios autônomos. É por isso que o critério é o da exasperação. Você pega uma pena e aumenta de um certo percentual. Agora, pode ser que eu queira todos os resultados. Pode ser que eu, com uma conduta, por exemplo, eu joguei a granada, eu quero matar 10 pessoas, o que acaba acontecendo? Uma conduta, gerando 10 resultados, todos eles, Luzinha querida, desejados. Aí o concurso formal é impróprio ou imperfeito. Aí o critério não pode ser o da exasperação, pegar uma pena só. Não, aí o critério volta a ser do cúmulo material. Eu somo todas as penas, justamente porque todos os resultados são desejados. E por fim, pessoal, nós temos ainda, lá no 71, o crime continuado. Muito cuidado com o crime continuado. Muito cuidado com o crime continuado. O crime continuado está no 71. O que você precisa em termos de requisitos, em termos de configuração do crime continuado? Você precisa, em primeiro lugar, de uma pluralidade de condutas, 2 ou mais. Em segundo lugar, você precisa de crimes da mesma espécie. Uma pluralidade de crimes da mesma espécie. Muito cuidado. Crimes da mesma espécie são aqueles que estão dentro do mesmo artigo, dentro do mesmo tipo. Então, o furto só pode estar em crime continuado com o furto. O roubo só pode estar em continuidade com o roubo. O estupro só pode estar em continuidade com o estupro. Se cair na tua prova domingo roubo e extorsão, você vai marcar concurso material, porque roubo não pode estar em crime continuado com extorsão. Crimes da mesma espécie são os mesmos crimes do mesmo artigo. Então eu falei em pluralidade de condutas, em pluralidade de crimes da mesma espécie, e falta ainda as condições objetivas semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Mesmo as condições de tempo. Os crimes, eles têm que ter no máximo um prazo de 30 dias entre eles. Então o furto foi hoje e o segundo furto tem que ser em até 30 dias para ter crime continuado. Se passar de 30 dias já, tem que somar as penas em concurso material. Mesmas condições de lugar. Os crimes têm que ser praticados na mesma comarca ou, no máximo, em comarcas que são contíguas, na mesma região metropolitana. E muita atenção agora. Mesmas condições de modo, de maneira de execução. É o mesmo modus operandi. É o mesmo modus operandi. Se o primeiro furto foi com arrombamento, só haverá crime continuado se o segundo for com arrombamento também. Porque pensem, a banca vai te colocar que um furto é com arrombamento,
o outro é com chave falsa e o terceiro é com escalada. Não pode ter crime continuado. Aí você soma as penas em concurso material, tá? E muita atenção, porque a jurisprudência do STF e do STJ exige ainda um requisito que é subjetivo, que é a unidade de desígnio, ou o liame subjetivo entre os eventos. Unidade de desígnio ou liame subjetivo entre os eventos. É como se todos os crimes fossem parcelas de um só. Por exemplo, se o sujeito ele trabalha num banco e quer levar 10 mil reais. Se ele pega 10 mil e leva, dá na cara, todo mundo descobre que é ele. Então o que ele faz? Leva 20 reais hoje, leva 50 amanhã, leva 100 daqui 2 dias, leva mais 20, mais 100, mais 10, mais 5. Então ele pratica 200 furtinhos que fazem parte de um furtão. Tudo faz parte do mesmo crime. É um crime só. Isto é imprescindível para nós configurarmos o crime continuado. Tá? Bom, em relação à prescrição, você me pediu dica e eu vou te dar dica de prescrição. Em primeiro lugar, vamos linkar a prescrição com o concurso de crimes. Meus caros amigos e minhas caras amigas, a prescrição é contada sobre a pena isolada de cada crime. Ou seja, você não leva em conta o concurso de crimes para fins de prescrição. Então, por exemplo, se cai na tua prova 5 crimes de furto, você conta a prescrição em cima da pena de cada um deles e não da soma final que vem do concurso de crimes, tá? Artigo 119 do nosso Código Penal. Muita atenção para isto. Ainda, se cair ato infracional, o que é isso, ato infracional? Ato infracional é o crime ou a contravenção praticado por um adolescente infrator. Prescreve. O ato infracional prescreve. Súmula 338 do STJ. E mais, você tem que se lembrar do artigo 115 do Código Penal. O artigo 115 do Código Penal manda que você conte pela metade a prescrição se nós temos um agente menor de 21 ao tempo do crime ou maior de 70 ao tempo da sentença. Então, muita atenção se a banca FGV, agora no domingo, te trouxer a data de nascimento do réu. Provavelmente a banca quer que você conte pela metade a prescrição, porque provavelmente ou ele tem 20 ou 19 ou 18 anos de idade, ou seja, ele é menor de 21 ao tempo do crime, tá? Muito cuidado com isto. Ó, o Danilo acha que vai cair aborto? Pois é, pode ser que caia. O que você tem que saber de aborto, Danilo? Você tem que saber que existem 4 espécies, 4 hipóteses de não punição do aborto. É isso que você tem que saber. 2 hipóteses em que não se pune o aborto estão no artigo 128 do Código Penal. Quando há risco de morte para a gestante ou quando a gravidez decorre do estupro. Então, risco de morte para a gestante ou gravidez decorrendo do estupro. Tá? E outras 2 estão na jurisprudência do STF. O que você tem lá? Uma decisão do Pleno do STF falando do aborto de feto anencefálico, aquele que não tem cérebro. O Pleno disse que não é crime. Agora, muito cuidado. Você não vai confundir anencefalia com microcefalia. No caso da microcefalia, continua sendo crime abortar um feto que tem a questão da microcefalia. O que não é o crime é a anencefalia, disse o STF pelo seu Pleno. E a primeira turma do STF, Danilo, ela disse que também não se pune o aborto quando praticado no primeiro trimestre da gestação. No primeiro trimestre da gestação. Por 2 principais razões. Princípio da proporcionalidade e também em face da autodeterminação
da autotutela, do poder de decisão, de se autodeterminar por parte da mulher. Nos primeiros 3 meses da gestação, é ela que decide o que fazer em relação ao seu próprio corpo. Tá, pessoal? Acredito que estas sejam as principais dicas. Olha lá. E se cair cybercrime? Pois é, pode ser que caia. Acho difícil. Se cair a questão da Lei Carolina Dickmann, quem é que perguntou? Leozinho, meu amigo conterrâneo, tá? Já te falo, Vanessa, só um pouquinho, tá? A professora Carla Carvalho, além de linda, ela é um monstro em direito civil. Como eu admiro a professora Carla Carvalho. Olha só que legal a professora Carlinha aqui nos acompanhando na live. Um beijo, querida, tá? Bom, meu amigo Leozinho, se cair a questão da Lei Carolina Dickmann, você vai para o 154A. É o crime de invasão de dispositivo informático. O que você precisa lembrar aqui? Que, regra geral, se não tem interesse público, a vítima tem que representar. Está no artigo 154B do Código Penal. A vítima tem que representar. Se ela não representa, não há uma condição de procedibilidade. O delegado não pode instaurar o expediente policial e nós, promotores, não podemos denunciar. Tá? Bom, minha querida Vanessa, a questão do 115, leia lá. Se nós temos um autor do crime, que no dia do crime ele tem menos de 21 anos de idade, ou no dia da sentença mais de 70, aí a prescrição é contada pela metade. É por isso que eu te digo, se cair a data de nascimento do réu, aí vocês cuidado. Vocês contem quantos anos ele tinha ao tempo do crime. Porque se ele tinha menos de 21, vocês contem a prescrição pela metade, meus amigos e minhas amigas. Tá? Muito bom estar aqui com vocês, tá, pessoal? É como eu sempre digo, a gente não consegue prever o nosso futuro, mas a gente consegue construir o nosso futuro, colocando um tijolinho de cada vez. E é o que vocês todos estão fazendo aqui durante esta semana conosco, com os profissionais do Saraiva Prova, que estão aqui preocupados em passar para todos vocês dicas valiosas que irão cair no domingo. O que nós queremos é o êxito de vocês. O que nós queremos é a felicidade de cada um de vocês. O que nós queremos é que cada um de vocês realize o sonho de ter essa carteirinha na mão, tá? Bom, eu desejo a todos vocês, pessoal, uma excelente prova, tá? E que venha a segunda fase. E aqueles que escolherem o penal, venham pro lado bom da força. A Carlinha que não me ouça, né? Venham comigo que nós vamos lá no final, juntos, abraçados, balançar esta vermelhinha, tá? Muito bem, foi um privilégio estar aqui com cada um de vocês. Para mais dicas a respeito do nosso direito penal, me sigam lá, @alexandre.a.salim, tá? Fica o meu beijo e a minha boa sorte no domingo. Beijo, beijo, tá, pessoal? Tchau, tchau.